Até aqui, tudo tranquilo? Vamos continuar, então. Vamos, então, ao próximo inciso. Inciso 16. Elaborar e distribuir conteúdos programáticos para a educação de trânsito. Pessoal, eu vou ler esses incisos um pouco mais rápido, porque são incisos metalinguísticos, ou seja, não exigem uma explicação tão aprofundada, para nós podermos encerrar esse artigo nesse vídeo. Inciso 17. Promover a divulgação de trabalhos técnicos sobre o trânsito. Inciso 18. Elaborar, juntamente com os demais órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, e submeter à aprovação do CONTRAN a complementação ou alteração da sinalização e dos dispositivos e equipamentos de trânsito. Ou seja, é esse órgão do governo federal que deve ser o responsável aqui, tem como competência elaborar, junto com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, a complementação ou alteração de qualquer uma das sinalizações e dispositivos que estão envolvidos com o trânsito, dispositivos e equipamentos que são envolvidos com o trânsito. Então, por exemplo, vai ser implementada uma determinada regra sobre sinalização na via de trânsito com placas imóveis. Esse órgão, federal, tem a competência de elaborar, sempre em conjunto com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, e depois submeter à aprovação do CONTRAN, que é o órgão máximo e deve passar pela aprovação do CONTRAN, as questões que envolvem alteração ou complementação de sinalização. Beleza, pessoal? Inciso 19, e aí temos ainda mais 11 incisos em frente. Organizar, elaborar, complementar e alterar os manuais e normas de projetos de implementação da sinalização dos dispositivos e equipamentos de trânsito aprovados pelo CONTRAN. Inciso 20. Expedir a permissão internacional para conduzir veículo e o certificado de passagem nas alfândegas, mediante delegação aos órgãos executivos dos Estados e do Distrito Federal, ou a entidade habilitada para esse fim pelo Poder Público Federal. Então, pessoal, essa competência é muito importante. A competência prevista no inciso 19, ela também é metalinguística, é fácil de ser entendida. Quando um estrangeiro vem ao nosso país, ele tem por direito também exercer o seu direito de dirigir se ele vem de um país como a Argentina, Bolívia, os países que fazem fronteira com o nosso país. Não tem como você exigir que esse estrangeiro faça uma prova para entrar no país e poder dirigir aqui dentro do Brasil. Mas, assim que ele chega no país, ele tem que ser expedido uma permissão internacional, tem que ser expedido uma autorização para que ele possa transitar no nosso país, certo? E essa é a permissão internacional para conduzir o veículo de um modo geral. Ou então, se o brasileiro vai para fora de um país, nesse determinado país é exigido que o brasileiro, para dirigir, seja portador de uma permissão internacional para conduzir veículo. Quem vai expedir essa permissão é esse órgão federal também. Só que o próprio inciso já diz que esse órgão federal vai delegar aos órgãos executivos estaduais e do Distrito Federal. Ou seja, apesar dessa competência estar prevista como sendo desse órgão máximo federal, ele acaba delegando para os órgãos estaduais, que por sua vez delegam ao DETRAN. Tem o DETRAN como o grande longa-manos, ou seja, aquele que vai atuar realizando tudo isso. Inciso 21. Promover a realização periódica de reuniões regionais e congressos nacionais de trânsito, bem como propor a apresentação do Brasil em congressos ou reuniões, bem como propor a representação do Brasil em congressos ou reuniões internacionais. Inciso 22. Propor acordos de cooperação com organismos internacionais
com vistas ao aperfeiçoamento das ações inerentes à segurança e educação de trânsito. Então é esse órgão federal, pessoal, e essas duas competências não são delegadas geralmente ao Detran, ficam de fato nas mãos desse órgão federal, que em sintonia com o Itamaraty, ou seja, o Ministério das Relações Exteriores, vai sempre propor acordos de cooperação internacional no que diz respeito à educação e questões de segurança do trânsito, e é esse órgão que vai representar o Brasil em congressos e reuniões internacionais que envolvam questões relativas ao trânsito. Inciso 23. Elaborar projetos e programas de formação, treinamento e especialização do pessoal encarregado da execução das atividades de engenharia, educação, policiamento ostensivo, fiscalização, operação e administração de trânsito, propondo medidas que estimulem a pesquisa científica e o ensino técnico profissional de interesse do trânsito e promovendo a sua realização. Esse inciso ele é bem longo, mas por sua vez ele é bastante claro e preciso, certo? Acho que não precisa de tantas explicações. Inciso 24. Mas se você tiver qualquer dúvida, pessoal, pode deixar no comentário aqui abaixo que nós respondemos. Inciso 24. Opinar sobre os assuntos relacionados ao trânsito interestadual e internacional. Ou seja, é esse órgão federal que vai trazer opiniões sobre o trânsito interestadual, ou seja, entre estados e internacional. Inciso 25. Elaborar e submeter à aprovação do CONTRAN as normas e requisitos de segurança veicular para a fabricação e montagem de veículos, consoante sua destinação. Então é o CONTRAN é esse órgão federal que vai estabelecer as normas e requisitos de segurança veicular para a fabricação e montagem de veículos, sempre submetido à aprovação do CONTRAN. Então, por exemplo, a Hyundai vem para o Brasil e quer construir os seus carros aqui. Ela tem que submeter a montagem e os projetos dos seus veículos às normas de segurança veicular previstas no CONTRAN e que, por sua vez, foram elaboradas, na maioria das vezes, por esse órgão federal. Inciso 26. Estabelecer procedimentos para a concessão do código, marca, modelo dos veículos para efeito do registro, emplacamento e licenciamento. Então é esse órgão que vai estabelecer qual será toda a procedimentália, todos os procedimentos para conseguir emplacar e registrar um veículo, além do licenciamento. Inciso 27. Instruir os recursos interpostos das decisões do CONTRAN ao ministro ou dirigente coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito. Ou seja, se eventualmente alguma decisão do CONTRAN não agradar alguma das partes, essa parte pode recorrer. Esse recurso ele vai ser submetido a quem? Ao ministro ou dirigente, ao presidente do próprio CONTRAN, que é, por sua vez, o presidente do Sistema Nacional de Trânsito. E esse presidente é que vai julgar esse recurso. E esse recurso ele vai ser instruído, ou seja, é esse órgão federal que vai colocar tudo aquilo que precisa no recurso para ser encaminhado ao presidente desse Sistema Nacional de Trânsito. Inciso 23. Estudar os casos omissos na legislação de trânsito e submetê-los com proposta de solução ao Ministério ou órgão coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito. Inciso 29. Prestar suporte técnico, jurídico, administrativo e financeiro ao CONTRAN. Inciso 30. Organizar e manter o Registro Nacional de Infrações de Trânsito, RENAINF. Beleza, pessoal? Deu para entender esses incisos? Vamos à leitura breve do parágrafo 1º, parágrafo 2º e parágrafo 3º e nós já encerramos esse vídeo. Eu vou lê-los e depois eu explico de maneira geral. Comprovada por meio de sindicância a deficiência técnica ou administrativa ou a prática constante de atos de improbidade contra a fé pública, contra o patrimônio ou contra a administração pública, o órgão executivo de trânsito da União, mediante a aprovação do CONTRAN,
assumirá diretamente ou por delegação a execução total ou parcial das atividades do órgão executivo de trânsito estadual que tenha motivado a investigação, até que as irregularidades sejam sanadas. Só para dar um parênteses nesse parágrafo, porque é um parágrafo extenso. Se eventualmente ficar comprovado que um determinado órgão estadual de trânsito está descumprindo as normas que garantem que não deve ser violado a fé pública, ou seja, se algum desses órgãos ficou comprovado que existe uma deficiência técnico-administrativa, que não está conseguindo cumprir as funções como deve ser cumprido de maneira técnica e administrativamente falando, ou se ainda ficar provado que existe uma prática constante, ou seja, uma prática que se repete, contínua, de atos de improbidade administrativa, o órgão federal pode assumir diretamente, ou delegar para que outro assuma a função de realizar aquilo que o DETRAN estadual, o órgão estadual, faz, beleza? Ou seja, é uma espécie de intervenção federal no órgão estadual de trânsito, nos casos e hipóteses aqui previstos nesse parágrafo. Então, se uma questão cair lá, é possível que o órgão federal máximo do Sistema Nacional de Trânsito intervenha no órgão estadual de trânsito nos casos e hipóteses em que houver uma deficiência técnica ou administrativa, ou quando ficar comprovada a prática constante de atos de improbidade? Isso é possível. Parágrafo 2º. O regimento interno do órgão executivo de trânsito da União disporá sobre a sua estrutura organizacional e seu funcionamento. Parágrafo 3º e último. Os órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios fornecerão obrigatoriamente, mês a mês, os dados estatísticos para os fins previstos no inciso 10. Beleza? Então, pessoal, acredito que esses últimos parágrafos foram bem claros. Precisando de qualquer coisa, comentem aqui embaixo, se inscrevam no canal e até a próxima!